Olá, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Antes de mergulharmos na história, não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever e ativar as notificações, para não perder nada do que está por vir. Agora, respirando fundo, vamos começar. Em plena África Austral, o deserto do Kalahari estende-se como um mar de areia vermelha, salpicado por savanas rasas, onde as noites são tão escuras que parece que o céu se despenca sobre o horizonte. Ao longo dos anos, esse lugar ermo foi testemunha de rotas nômades, operações militares clandestinas e projetos que prosperavam sob a sombra da Guerra Fria. No fim da década de 1980, a região vivia uma metamorfose silenciosa, uma vigilância atenta enquanto o regime sul-africano chegava aos seus últimos suspiros e o mundo observando o fechamento de um ciclo. Neste ambiente, onde o sigilo impera e as fronteiras são porosas, surgiu uma narrativa intrigante, o suposto caso do OVNI do Kalahari. Muitos o descreveriam como um objeto desconhecido, que teria caído ou sido forçado a pousar em um lugar distante do deserto. O relato mais mencionado remonta a maio de 1989, um eco incomum teria sido captado nas telas de radar, avançando pelo sul do continente com uma velocidade e altitude que desafiavam as aeronaves conhecidas. A Força Aérea Sul-Africana teria sido acionada e, segundo alguns relatos, pilotos teriam avistado um corpo luminoso, um disco metálico, silencioso, refletindo uma luz esbranquiçada. As luzes pulsavam de forma irregular, até que o objeto, pressionado, perdeu sua estabilidade e tocou o solo arenoso do Kalahari, deixando um sulco raso, marcas circulares e sinais de calor intenso. Algumas fontes falam de um ruído grave, semelhante a uma vibração, cheiros metálicos no ar e fragmentos dispersos ao redor. Em algumas versões, símbolos geométricos teriam sido vistos, enquanto em outras, o casco era liso, homogêneo. Mesmo entre os céticos, os detalhes divergem, acendendo um sinal de alerta para aqueles que buscam a verdade. A partir daí, a história se adensa em contornos militares. Unidades teriam cercado a região em poucas horas, estabelecendo um perímetro, com total restrição de acesso. Helicópteros e equipes de engenharia seriam mobilizados para uma operação noturna, enquanto especialistas analisavam radiação e riscos químicos. O objeto, em alguns relatos, parcialmente intacto, em outros, severamente danificado, seria levado, sob vigilância, para uma instalação militar no interior árido, muitas vezes referida como uma base de testes no Kalahari. Rumores insistem em mencionar a presença de consultores estrangeiros que teriam chegado e autoridades, em resposta, tratariam o caso como um exercício sigiloso, nada além do protocolo geral, mantendo a névoa de incerteza. Durante as semanas subsequentes, moradores de áreas rurais relataram clarões no céu e um estrondo que ressoava pelo deserto, como se um trovão seco tivesse quebrado o silêncio. Caminhoneiros falaram de colunas de poeira onde não havia vento, de faróis militares cruzando estradas na madrugada e de postos de controle improvisados. Um técnico de radar, depois de anos, contou que na época uma pista anômala forçou um alerta aéreo, embora não houvesse registros que o comprovassem. Pesquisadores civis, ufólogos conhecidos na África, recolheram depoimentos e receberam cópias de um suposto telex militar falando sobre a captura de 2 ocupantes e a remoção de uma nave metálica de aproximadamente 15 metros de diâmetro. Imagens desenhadas circulavam pelas revistas, mostrando um disco em um hangar, mas análises independentes revelaram inconsistências, como selos administrativos estranhos e metadados de fotografia que não se encaixavam na época. Em resumo, uma coleção crescente de relatos e documentos, mas poucos elementos verificáveis. A posição oficial, quando exista, menciona explicações convencionais. Um bólido, talvez um meteoro de grande porte, que pode causar brilho intenso, ondas de choque ou, quem sabe, detritos espaciais que se fragmentam em múltiplas trilhas luminosas, deixando rastros na alta atmosfera. Em uma região marcada por exercícios militares, outra hipótese é a de testes de aeronaves não convencionais, cujos destroços iluminados por flares poderiam confundir testemunhas. Contudo, há registros históricos de túneis feitos para testes nucleares no Kalahari nas décadas anteriores, alimentando um clima de sigilo, reforçando suspeitas, mesmo quando não há vínculos diretos. No campo das evidências, a paisagem se revela fragmentada. Testemunhos se repetem, o brilho branco-azulado, a queda, seguida de vibrações no solo, e uma rápida presença militar. Mas surgem desvios cruciais, como a localização exata do impacto, o estado do objeto, e a existência de ocupantes. Documentos divulgados carecem de autenticação,
e as supostas fotografias do hangar, quando examinadas, sugerem encenações ou origens duvidosas. Faltam coordenadas confirmadas, relatórios oficiais ou qualquer resíduo físico que um dia poderia ser analisado por laboratórios independentes. Mesmo assim, o caso do Kalahari persiste, enfrentando o peso do tempo. Parte disso deve-se ao contexto histórico, o fim dos anos 80, entre conflitos e negociações políticas, com arquivos secretos e operações que nunca chegavam à imprensa. Esse ambiente opaco, aliado à vastidão do deserto, cria condições perfeitas para a permanência de narrativas enigmáticas. A memória coletiva frequentemente preenche lacunas com histórias que se conectam à expectativa de cada grupo, enquanto a cultura popular já fornecia um repertório para OVNIs e recuperações secretas. O saldo investigativo é cauteloso e, ao mesmo tempo, instigante. Não há prova conclusiva de que uma nave de origem desconhecida tenha sido capturada no Kalahari. Mas também não se pode descartar que um evento aéreo incomum tenha ocorrido, tratado sob protocolos de sigilo. O deserto, com sua vastidão e profundo silêncio, protege o que nele acontece, apagando rastros com a mesma intimidade com que os cria. Entre hipóteses simples, como um meteoro, e conjecturas como tecnologia não humana, permanece um terreno fértil para a dúvida. Por fim, a história do Kalahari nos relembra de uma lição. O mistério exige cruzamento de fontes, busca por documentação primária, entrevistas com aqueles que estavam lá e, acima de tudo, transparência nos arquivos. Até que isso aconteça, o caso permanece, um espelho do nosso tempo, refletindo o fascínio pelo desconhecido e os limites da verificação em áreas de sombras. O deserto guarda segredos, e alguns continuam sussurrando com o vento, lembrando-nos que a linha entre fato e lenda é, às vezes, tão tênue quanto uma trilha de luz atravessando a noite.